Gente apaixonada é outro assunto. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que transborda alegria, transborda paixão e para mim, eu vou te dizer para você que está ouvindo a gente, que é quase uma instituição, é um símbolo da tribo da Neve. Essa mulher é poder puro. Hoje nós vamos conversar com a doutora Letícia Gonçalves, mãe, esposa que também é médica, apaixonada pela medicina do estilo de vida e que você vai se encantar, se contaminar com a paixão da Letícia pela medicina do estilo de vida. Vamos lá, hoje, nesse episódio especial do MEV Hack, aqui nos 5 anos da MEV Brasil, 5 anos da nossa Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, que patrocina o podcast mais MEV do Brasil. Vamos então conversar com Letícia Gonçalves. Letícia, seja bem-vinda ao MEVREC. Eu gostaria de começar te dizendo que você é uma pessoa muito especial para a gente. A sua paixão, ela é contaminante, vamos dizer assim. A sua alegria é incrível e de verdade mesmo você representa todo esse amor, toda essa paixão pela medicina do estilo de vida que nós queremos ver acontecer em todo mundo. Então, muito obrigado porque no aniversário de 5 anos da MEV Brasil, você aceitar trazer um pouco da sua história, um pouco da sua vida e de como a medicina do estilo de vida entrou aí, né? Porque a gente já conversou um pouquinho antes e vai ser muito legal as pessoas verem isso que você vai dizer através da sua própria vida, que é como a medicina do estilo de vida recupera a nossa paixão, a nossa vocação. Letícia, seja bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal. E Luiz, você que é o meu mentor, antes mesmo de se tornar meu mentor, eu já tinha salvado você lá como Luiz, mentor. Luiz, eu quero te dizer que é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui falando com você e compartilhando com outras pessoas toda a transformação que eu vivi através da MEV Brasil e principalmente da sua vida, como esse homem generoso que compartilha o conhecimento com muita paixão também, né? Então, assim, eu acho que essa sinergia de quando você encontra uma outra pessoa que também conecta com os valores que você tem, vira uma explosão, né? Então, vamos lá. Eu sou médica há 15 anos, né? Fiz medicina de família, fiz nutrologia e comecei a minha vida profissional buscando cuidar de saúde. Era a minha ideia, assim. A Claro, gente entra na medicina com essa ideia, né? Nós vamos cuidar de saúde. isso. E quando a gente começa a lidar com a realidade das doenças dos pacientes, e mesmo você indo ali para a nutrologia e achando que você tem bastante ferramentas para ajudar um paciente a mudar o estilo de vida, é muito frustrante, principalmente no início, né? Você está começando a aprender a cuidar de paciente, o que, o que eles devolviam para mim, né? E eu fui passando por um desencantamento, para ser sincera, né? Eu sempre foquei, assim, meu foco principal era a constituição de família. Por isso eu digo também ser médica, né? Então, eu pensava assim, onde que eu ia encontrar dentro da medicina algo que fizesse meus olhos brilhar? E isso demorou a acontecer, porque eu gerei uma expectativa dentro da nutrologia que ela também não me trouxe. Que hoje eu sei dizer a palavra, que essa palavra é florescimento, que eu não conhecia antes, né? Então, assim, eu tinha muito desejo de ver as pessoas felizes com suas vidas, mas eu não sabia dizer que era isso.
Então, acabava que no final, na volta de um paciente de nutrologia, que muitos ficavam bastante agradecidos, eu fazia grupo de obesidade na atenção primária também, tinha, assim, muito jeito de lidar com as pessoas, muito acolhimento com as pessoas, então, conseguia engajar bastante gente em mudanças de estilo de vida, mas sem técnicas, né? E aí eu ficava sempre pensando que me faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí, no final de 2020, aquela coisa da pandemia, e a gente ali no online, batendo com informação, eis que começa a aparecer informação de medicina do estilo de vida ali no Instagram. E aí, eu olhando aquilo assim, falei, gente, poxa, mas isso eu já sei o que, que é. Aí ficava olhando aquilo e falei, gente, mas, a pessoa perguntando sobre espiritualidade e tal, eu falei, gente, eu tô achando que eu não sei o que, que é isso. Que eu penso que eu sei, mas eu não sei. Aí comecei a acompanhar algumas lives sua e uma live que me marcou muito foi uma live que você fez de ano novo, em 2021, né? Sim, E sobre se as pessoas cumpriam ou não cumpriam essas promessas de ano novo, né? Você trouxe um estudo e aquilo ali eu fiquei assim, gente, peraí, eu não sei nada disso que esse homem está falando. E aí eu fui e comprei o Mevintro, que na época era isso, Hotmart. o nosso primeiro curso. E aí eu comecei a ver que, de fato, eu fazia as coisas, né? Eu tentava ajudar as pessoas a mudar de estilo de vida de uma maneira muito solta, sem muita estrutura. E Eu gosto de aí, brincar que a gente às vezes começa de forma selvagem, né? e eu ficava ali testando coisas e muitas vezes me entristecendo porque o paciente não voltava com aquele resultado e eu me culpava. E eu não sabia que eu podia dividir esse trecho, né? Eu achava que tudo estava sobre minha responsabilidade. E daí, desse sentimento, que houve uma grande desconstrução em toda a minha formação em medicina do estilo de vida aqui, né, nos cursos todos que eu consegui fazer, nas mentorias que a gente conseguiu acompanhar aqui com você, com o Caio, lá no início também com a Mariana, e aí você dá um grito de emancipação e de felicidade. Falei, nossa, agora eu entendi, não depende só de mim. Então, assim, eu ficava concentrando aquela energia de que se não dava certo, eu era culpada. E aí isso foi tirando meu brilho. E eu pensava, medicina, então vai ser uma coisa assim que é minha profissão. Vou tocar, vou cuidar da minha família, vou ter meus filhos, né? E aí, assim, nessa época, meu filho tava, meu pequenininho, né? Que eu tenho 3 filhos. Meu pequenininho tava com 1 aninho, agora tá com 4. E aí eu falei, gente, então vamos pra frente. Só que eu sempre gostei, por exemplo, de atividade de grupo, sempre fiz grupo em todas as unidades que eu participei, sabe? Me chamar para poder fazer alguma atividade de educação e saúde, eu sempre estava disponível, porque eu sempre me engajei nisso. Eu não sabia que isso era flow, sabe? Mas eu sabia que isso me fazia feliz. Então, falei, gente, agora eu tenho um nome para dar. Agora eu estou entendendo para que eu vim. Porque nesse percurso, inclusive, quando eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre gostei de ir para academia, então sempre presente nesses ambientes assim, de prática de esporte, patino. Então, assim, eu ficava assim, gente, eu acho que eu tinha que ter feito educação física, porque o personal, ele lida com coisas tão legais, eu ficava assim, né? E eu fico aqui ouvindo esses pacientes que estão sempre com queixa e voltam. E aí aquela coisa, né? O médico vira igual um padre no confessionário, né? Aí eles olham pra gente e falam, lá vem as lamentações, né? Ninguém chega, oi doutora, deixa eu te contar, eu fiz uma viagem. Não, é assim, porque tá tudo ruim, porque... Então eu ficava pensando que É uma forma muito, muito tóxica de empatia, né? Porque existem duas formas de fazer isso, né? Tem quando eu sinto empatia no sentido de compreender a pessoa e ajudar ela a mudar, mas tem essa outra que ela vai expondo a gente a um tipo, a minha terapeuta falava muito que é um tipo radioativo de relação, né?
Porque você vai escutando aquilo, escutando e vai absorvendo isso. De uma certa forma, se a gente não cuida, faz muito mal mesmo. Tira o encanto, né? Abafa. Ah, você começa a escutar, escutar, escutar. E aí é uma coisa legal, Letícia, quando você vai falando, né? Você fala assim, eu sentia culpa, né? De não dar conta de fazer nada. Te coloca num lugar de tanta impotência que parece que você é refém daquilo. Porque você não vê que você pode fazer nada. E quando, por exemplo, chegava meninas jovens, assim, que eu já atendi bastante meninas novas que queriam, assim, melhorar o shape, e eu sempre fui muito, assim, criteriosa para usar medicamentos, sempre investindo em mudança de estilo de vida, em melhora da alimentação, e eu via que os pacientes, assim, ficavam me pedindo algo, e quando voltavam, mas não ficou bom o suficiente, eu queria mais. Aí eu, olha, maiores resultados, maiores esforços, né? Então, e aí quando você jogava a responsabilidade, e eu nem sabia fazer isso, né? Hoje, a minha linguagem de comunicação, ela melhorou muito, porque eu trazia nessa devolutiva uma acusação também, eu não sabia como conversar, sabe? Então, assim, entrevista motivacional, né? Todos esses instrumentos que a gente passa nos conhecimentos dos cursos que a gente faz na formação, gente, eu renasci, eu falo até assim, até mesmo na comunicação em casa, com o marido, com os filhos, foi aprendizado para a vida. Eu costumo dizer assim, gente, isso não é um curso, não é um curso para você só se tornar um bom profissional, é um curso para você aprender a viver, porque o que eu percebo é isso, que por mais que a gente tenha acesso, né, passa por faculdade, passa por especialização, passa por congresso, encontra amigos que são inteligentes também, é, essas, esse conhecimento que a gente consegue fazer a troca aqui dentro da tribo um osso que não tem, é precioso demais. Por isso que eu fico apaixonado, porque como eu sou o meu pilar de conexões sociais, ele ferve, então assim, então eu quero estar junto. E vocês não têm ideia, gente. Quando ela fala ferve, vamos dizer assim, eufemismo, né? Eufemismo. Porque explode. Não é que ferve, não, explode. Porque a Letícia, ela contamina as pessoas mesmo nas relações. Tanto, né, que enquanto você estava falando aí, né, você falando de linguagem, a Letícia, ela é especialista naquele livro, As 5 Linguagens do Amor, tanto que ela deu, né, ela fez o Clube do Livro, quando a gente fazia o Clube do Livro, lá atrás, como ela tinha lido o livro várias vezes, foi ela que apresentou pra gente, né, Então, porque a então, linguagem da Letícia é amor. então, Luiz, e essa parte que você resgatou agora, Tirei lá do baú. não, foi uma coisa assim, olha, eu sou cristã, né? Então eu passei muito tempo me dedicando ao estudo de livros e dinâmicas e participação ativa dentro de grupo de mulheres, ajudando mulheres. Então, assim, houve um momento da minha vida que eu ficava pensando assim, então, como meu propósito é ajudar mulheres, meu propósito não está dentro da medicina, meu propósito está na vida espiritual. E aí, chegou um momento assim, quando eu comecei a conhecer a medicina do estilo de vida e eu comecei a perceber o quanto eu não sabia de conteúdo importante, eu comecei a entrar em crise. E eu entrei em contato com uma amiga minha que é professora universitária e ela é médica de família e também dermatologista. Falei, Ingrid, cara, eu perdi muito tempo me dedicando a livros que não. Eu tinha que estar lendo livro de medicina, meu Deus, o que, que eu fiz comigo? Ai, Lê, mas aí quando chegou o Clube do Livro, que você me convidou para falar de um livro que eu tinha lido várias vezes e vinha desse contexto, eu falei, meu Deus, isso ainda tem valor, não acredito, E tem muito, né, Letícia? Tem muito. muito valor. Meu Deus, então assim, então eu recebi eu investi muito em conexões sociais de propósito. Eu não sabia nem o que era ser intencional, porque eu aprendi a ser intencional com você. Eu não sabia o que era isso, sabe? Mas eu Mas acho, Letícia,
intuitivamente eu ia por esse caminho. É, eu vejo isso na minha história também, a gente ouve dos outros alunos, do pessoal na tribo, que isso é uma coisa talvez comum a nós todos. Porque essa história sua, ela é parecida com a minha. Porque assim, eu fui, durante a vida toda sentindo o cheiro de algo para um lado. E me dava muita sensação de que eu não estava estudando medicina, que eu estava perdendo tempo. A mesma sensação que você descreveu agora. Era quando eu ia ler sobre alimentação, eu fiz nutrologia também, né? Quando Uhum. eu pensei em fazer medicina do esporte, porque eu gosto muito de atividade física, estudar a questão da espiritualidade na saúde, também quase seguir pelo caminho da vida religiosa, né? E eu acho que isso tudo é porque no fundo, esses valores são tão importantes dentro da gente que eles gritam, eles estão tentando gritar e a gente não está querendo ouvir, porque disseram pra gente que ser médico era uma coisa, que Isso, não incluía isso. Acho que isso. isso é o mais triste, mas também é o mais interessante de entender. Você não desperdiçou nada de tempo. Ah, por Na verdade, isso. você construiu a base para que a hora que aparecesse a medicina do estilo de vida, ela te chamasse, Pois é. né? Por isso que a gente brinca, né? Não é mudar para ser outra coisa, é mudar para ser quem a gente é. Isso, isso é muito libertador, né? Então, assim, e quando eu estava no Change, que aí, logo que eu terminei, que eu estava ali terminando o intro, eu comecei no Change, e o Change Bum, faz uma explode. explosão, você fica assim, pera, mindset, o que é isso, mindset? Né? Eu estou aqui com, até que separei a pilha de livro que a medicina do estilo de vida me fez ler, assim, ó, É. levando O em efeito tudo. colateral, o efeito colateral da MEV é terrível para as estantes. Não é? Então, assim, Aqui em casa não cabe mais. então, aí eu fico, gente, o que é isso? Então, então, a gente pode sim chegar na pessoa, a gente pode chegar no pilar da espiritualidade, né? E nessa época, eu lembro que quando eu estava fazendo change, eu estava começando, né, a abordar os pilares de uma maneira mais segura. Eu tive um paciente, um engenheiro da Petrobras, paciente meu online, que quando eu comecei a abordar o pilar da espiritualidade dele, principalmente quando ele ficava lá embarcado, ele ficou assim tão feliz, assim, tão de uma forma, foi tão inesperado para ele que a gente fosse falar disso e ele ficou muito livre para falar da fé dele, de como que ele praticava isso, de como que ele se conectava com o sagrado, que essa consulta era uma consulta de volta e ele me pagou o dobro da consulta depois da nossa consulta. Eu falei assim, meu querido, não, você não tem que pagar nada. Essa é a consulta de retorno. Ele, não, mas eu quero te pagar porque o que você está fazendo por mim não tem preço. Eu não estava fazendo por ele, eu estava fazendo perguntas abertas, estava trazendo ele para esse lugar de autonomia, de reflexão, de coisas que eu não sabia fazer. Né? O que eu costumo dizer, eu ficava dando palestra nas consultas antes. Né? Então, assim, falando, e aí tinha como fazer efeito, né? Que a gente tem falado isso recentemente nos nossos encontros, né? Orientar a MEV, né? A gente sabe que não adianta, né? E Você tem aí, que despertar a MEV na pessoa, né? despertar a E você MEV, vê, né, ele reconheceu tanto o valor disso que ele quis expressar isso de forma material, monetária, material, né? Que é material. uma coisa que também a gente tem dificuldade de conseguir perceber, né? De conseguir dar valor para esse tipo de transformação que a gente provoca no outro. Olha que incrível, né, Letícia? Não, não, e aí, assim, como eu também trabalho no contexto do SUS, né? Hoje eu tenho eu conversando até com a Fernanda lá no congresso agora, que fez a Evolução Positiva comigo, que é médica de família,
ela é mais nova, né? Então, às vezes a gente está ali naquele contexto, na estrutura de uma atenção primária que parece que você não tem o que fazer porque eles querem que a consulta seja muito curta. Em consulta de 5 minutos, o paciente sai. Meu Deus, que encontro foi esse? Por quê? Porque realmente a gente consegue, principalmente com o conhecimento da psicologia positiva, né? Então a gente consegue sim identificar força no paciente. E ter aprendido isso para mim, entrou uma paciente do SUS para mim, com queixa de tontura, trazida pela neta, não fazia exame, pressão alta, não se cuidava em nada. Bem assim, é, não disposta a conversar sobre a saúde, né? E aí eu perguntei assim, mas como é que foi a sua história? Ela começou a contar que casou com um homem, que esse homem era muito bravo, que esse homem violentava ela, e que ela resolveu que ela ia arrumar outro homem, que ela ia largar ele. Mas antes de largar ele, arrumou outro homem. Na hora, não falei assim, pô, que mulher de coragem. Na hora foi a primeira coisa, a força que eu identifiquei, assim, que mulher corajosa. Se ela tá com um homem violento, como que ela vai querer fugir desse homem arrumando um outro homem, né? Ela quer morrer? Nossa, mas a senhora é muito corajosa. Ah, Luiz, quando eu falei que ela era corajosa, eu não estava falando isso para agradá-la. Eu realmente identifiquei coragem no que ela descreveu que fez. O olho dela brilhou. Ela começou a falar: não, eu vou fazer tudo que a senhora está fazendo. Eu vou voltar aqui. Eu vou fazer os exames. Isso, qual remédio que eu tenho que tomar? Ela ficou interessada pelo tratamento porque eu me interessei por ela, por um valor que realmente era real dela. Né? Então, assim, é, isso foi assim: a gente conversou, vou te falar, uns 12 minutos, sabe? Então, eu penso assim: eu até brinco com vocês agora, eu pego uma pipoca e fico ali só ouvindo as histórias. Por quê? Porque quando a gente consegue trazer o paciente para esse lugar de que ele é autor da vida dele e que a gente consegue, através do que ele tem de valoroso, de potente, trazer transformação, ele vive a autoeficácia, né? Então, assim, a gente consegue trazer para um lugar que ele vai ter resultados de transformações, mesmo que pequenas, mas que vai sentir que tem potência. Então, poxa, gente, o que, que é isso? Como que a gente está andando pela vida sem conhecer isso, sem descobrir isso? Até para você, numa conversa com um amigo, com uma pessoa que vem às vezes se aconselhar contigo, né? Então, assim, eu sou amiga conselheira, as pessoas chegam para mim para pedir opinião das coisas e hoje conhecendo, né, as forças de caráter e as forças de assinatura, eu consigo levar até uma conversa informal para um lado mais é, é, técnico para ter realmente valor de transformação. Né? E na autonomia dela, né? Porque não é dar um conselho, faça isso, né? Mas você não acha que isso? Poxa, mas eu vejo que você tem muita generosidade, essa generosidade, né? Perceber, né, nas forças de caráter quando ela está descalibrada e que pode estar prejudicando uma pessoa com quem você convive. Gente, Encon- Encontrar os pontos, né, Letícia? Tá atento ali. Às vezes a gente fala. Existe um ceticismo muito grande, né, com relação à mudança de estilo de vida, né? Muitos médicos, e nós também, em algum momento, a gente teve aquela coisa assim, não tem jeito mesmo não. Né? O que o remédio não fizer tá perdido porque a gente não acredita muito que uma mudança possa acontecer nesse nível. E a gente passa a não acreditar que nós podemos ser condutores disso, de apresentar às pessoas esse caminho. Mas é porque a gente não sabe tocar esses lugares, né? Igual você está dizendo, igual você tocou, igual você toca, que são os lugares que são os interruptores de força, né? Que liga a energia do paciente, que liga a força dele.
que ativa o processo de mudança. Por isso é que começa a dar mais esperança, né? Isso, nossa, aí tocou numa frase, né, que a gente viu até o Antônio falando lá no Congresso da Lauma, né, que nós somos sedentos por esperança e que a medicina do estilo de vida ela traz isso, né? A gente consegue dar esperança para o paciente e também trazer esperança para a gente, porque o paciente está com uma condição que ainda não foi compensada, mas ele melhorou as conexões sociais. Ele tinha um problema, um conflito familiar, que ele agora ele já consegue organizar e ele já sente uma satisfação maior com a vida. Então, assim, gente, a vida não é só a doença, né? Então, esse olhar de medicina positiva que eu aprendi com a medicina do estilo de vida, tem como não se apaixonar? Tem como não se apaixonar para você ver os olhos da pessoa brilhando ao final da consulta, mesmo que ainda não tenha saído dali nenhuma transformação que tenha um peso, mas que a pessoa Mas está que peso que é empolgada. esse, né? De ver a pessoa voltar a ter o olho brilhando num mundo que, de certa forma, cria um. A gente pode até dizer que é uma catarata existencial, né? Vai escurecendo a visão das pessoas, deixando elas tristes, cabisbaixas, sem esperança. E fazer o olho brilhar talvez seja a maior das transformações. Eu fico até assim agora achando que, uau, porque eu não tinha nem pensado nisso. Eu estava pensando que esse era o iníciozinho do processo, sabe? Mas eu posso dizer que esse início do É, Letícia, parece pequeno, mas é igual o Armstrong lá na Lua, né? Parece um pequeno passo para um homem, mas é um passo gigantesco para a humanidade. Parece uma coisa pequena para você, mas talvez seja assim o começo da maior transformação da vida dessa pessoa. processo, tive uma senhora que atendi que ela chegou com 82 anos. Ela falou que nunca tinha ido numa médica mulher, que ela só tinha ido em médico. E que ela decidiu que ela ia consultar uma médica mulher. Aí ela chegou contando do tratamento que ela fazia por diabetes e tal, contando do sítio dela. Falei, como é que é o sítio lá e tal? E ela falou dos gatos, aí mostrou as fotos dos gatos, mostrou o cavalo. Aí eu falei, nossa, que legal no cavalo. Aí ela falou assim, meu Deus, quando que o médico perguntou o nome do meu cavalo? Tá vendo? Eu já tinha que ter vindo numa médica mulher. Ela não sabe o que tem por trás, né? Ela não é simplesmente uma médica mulher, é uma médica do estilo de vida. Então, Armada com toda a ciência da mudança atrás dela, um exército, né? Um batalhão, não é só uma mulher. e eu lembro no início que a gente estava lá no Change e eu falava assim, Luiz, pelo amor de Deus, se o paciente chega, o dinheiro não tem dinheiro para nada, ele não tem dinheiro para nada, eu não tenho cheque para dar para ele. Como que eu vou ajudar esse homem? Porque o que acontece? Eu tinha uma visão muito limitada sobre valores. Eu não conseguia perceber assim que o valor daquele paciente em se reunir para jogar bocha com os amigos era algo que ia motivá-lo, né? Eu falo, gente, mas se eu não tenho, se o dia o problema dele é dinheiro, e dinheiro a gente não tem para dar, já era. E aí eu lembro que você fez lá um podcast pra gente ouvir lá explicando. E eu ainda não conseguia, assim, pegar, sabe, assimilar, porque estava bem no início do aprendizado. E assim, e hoje eu entendo o que a gente consegue fazer pequenas coisas em pouco tempo e tira essa ideia de que a gente precisa fazer medicina do estilo de vida de uma forma gourmet. Porque o que me empolga, principalmente na MED Brasil? Esse chamado que vocês têm de levar esse conhecimento para todos os cantos desse Brasil, porque eu aqui em Recife, com 3 filhos, eu não poderia me deslocar até São Paulo para fazer uma pós-graduação, deixar meus filhos com meu marido aqui sozinho, e entendendo como isso é valoroso para mim estar perto dos meus filhos, e como que a gente consegue aprender tanto nesse formato que a gente tem aqui. Como que o MEV Grid é todo de propósito para trabalhar a nossa autoeficácia. E eu ficava pensando assim, gente, como que eu estou dando conta disso? E eu finalizava
os módulos e chegava, eu estou aprendendo. Então, assim, essa forma de aprender, ela pode todas as pessoas do profissional de saúde acessar. Ela não fica restrita só ao profissional médico. E assim a gente precisa viver uma revolução, a gente precisa de todos os profissionais recebendo conhecimento. Né? Então, eu falo assim, gente, não tem como a gente não pegar essa bandeira da medicina do estilo de vida e principalmente da MEV Brasil, que tem esse compromisso e não propagar. Porque eu não quero estar feliz sozinha. Eu quero que a pessoa que vem aqui me ajuda a cuidar dos meus filhos, o cara que abastece meu carro, eu quero poder, se eu for a médica e eu for encontrar com ele no serviço público, eu quero que ele possa sair de lá com esperança. Então, eu acho que a gente consegue ver esse propósito da Neve Brasil de uma maneira muito verdadeira, de que, olha, que isso aqui é para todo mundo que tiver afim de transformar vidas. E aí, como eu tenho, né, o chamado, o meu propósito é ativar pessoas, eu aqui encontrei um monte de instrumentos para, de uma forma científica e não mais, e não mais por intuição, Intuitiva. conseguir despertar nas pessoas esse desejo por vida, esse desejo por esperança. E quem não gosta de ver alguém florescer, né? Então isso não tem como não se apaixonar. Como se nós nos tornássemos jardineiros, né? A Mariana, ela falava muito isso, né? Nós vamos nos tornando não médicos. A gente meio que é ensinado na faculdade a ser mecânico. Aquele que vai lá e conserta uma peça, faz um remendo no carro, e mecânico, sim, né? Não tem nem jeito de trocar as peças direito, né? Não tem peça. Às vezes até dá para trocar uma peça ou outra, mas dá um trabalho danado, dá muito problema. E aí a gente passa, nós passamos, nós nos tornamos jardineiros, né? Isso, Nós vamos plantando esperança e vendo os nossos pacientes florescerem. isso. Só Eu que, lembro como todo jardineiro, tem que aprender a esperar o tempo também, né, Letícia? De cada pessoa. quando vocês fizeram aquele evento gratuito para o Brasil, eu falei assim, Mais de quase 3.000 pessoas sim, tiveram contato com a medicina de estilo de vida pelo MEV Intro. foi. Eu lembro quando vocês lançaram, eu falei assim, vamos reflorestar o Brasil. Por quê? Essa é uma boa, Porque gostei, Letícia. vamos reflorestar o Brasil. Porque assim, eu vejo às vezes nas conversas nossas, assim, ali no grupo, uma urgência. Ai, vamos fazer isso quanto? Como é que a gente vai conseguir colocar muitos pacientes fazendo isso? Falei, gente, peraí, até 3 anos atrás, a gente não sabia nem o que era a ciência da mudança. A gente não sabia nem como ensinar a pessoa a mudar de estilo de vida. A gente só orientava, ó, vamos fazer uma caminhada, vamos ver se a gente perde aí uns 5 quilos. Né? A gente fazia isso. Então, como que a gente acha que com esse tempo de conhecimento, a gente já consegue colocar um número absurdo de pessoas mudando de estilo de vida, se a própria pessoa também precisa entender o que é isso? Né? Então, assim, eu estava conversando com uma cardiologista lá da tribo da MEV, que é de, aqui de Recife. Eu vi que ela estava com DDD 81, fui lá e falei, você é de onde? Né? Puxei assunto com ela para saber o que ela estava fazendo aqui. Eu acho que é difícil, né? Eu ainda estou encontrando dificuldade. Eu falei assim, mas não desiste não, porque realmente tem muitos pacientes que, como eles estão acostumados com esse modelo, que é o médico dizendo o que deve ser feito, como o dono da verdade, olha, né, ó, faça desse jeito, tome esse remédio, volte aqui depois. O paciente é difícil assumir a identidade de que ele tem potência para construir saúde, né? Para construir uma vida com significado, para construir uma vida que pode florescer. O que é florescimento? Então, se você não chega devagar e prepara o terreno para que esse paciente queira de fato viver esse cuidado de saúde, a gente vai estar de novo repetindo uma imposição. A gente Né? vai ser Então, violento, né? não é? Nós vamos Então, estar sendo violentos. eu acho que a gente, às vezes, a gente quer pensar de uma maneira rápida,
Mas, como eu falo, nós somos o processo, a gente está vivendo o processo. E, Nós usamos a força da gentileza, da generosidade, da delicadeza. É essa a força que a gente usa quando a gente respeita o processo da pessoa. então, se o paciente ainda nem entendeu, ele nem entendeu, se ele está na pré-contemplação, ele ainda não sabe nem o que é, não chegou nem perto, como que a gente vai querer que esse paciente já esteja, E ele não sabe nem quem ele é, né? sabe nem quem ele é? Tem paciente que, quando você faz essa pergunta, né, o que ele quer da vida, o que ele quer de propósito, para que ele tá vivo, tem paciente que fala assim, opa, peraí, nunca pensei nisso. Para mim, tá vivo é respirar, né? Ele não tem um porquê. Eu tive uma experiência quando estava no Change, uma paciente foi numa consulta de nutrologia, porque queria se preparar para engravidar e tal. E aí eu comecei a fazer uma pergunta assim para ela, assim, mas então, como você se imagina mãe? Quando o bebê nascer, como é que vai ser? Aí ela estava querendo que eu estivesse falando de suplemento, de zinco, eu fazendo essa pergunta, né? Ô Luiz, ela não voltou não. Eu acho que ela não estava preparada para essa pergunta, né? E assim, eu pedi permissão para perguntar, sabe? Mas assim, eu vi que ela ficou assim, então eu percebi. Mas às vezes é nosso papel tocar em temas que são desconfortáveis, porque eles são temas que guardam valores, né? É Isso, claro que tem pacientes que eles não estão na hora disso, mas não vai descobrir se a gente não tocar nesse lugar. isso. Então, é, ela parecia, assim, na verdade, que existia uma cobrança da sociedade ali, do pessoal com quem ela se convive, dos amigos que também estavam tendo filhos e que ela, mais marido ainda não. Parecia que vinha uma cobrança externa de desejar isso, sabe? Ela não falou isso, né? E eu nem posso afirmar que era isso. Mas talvez essa pergunta trouxe ela para um lugar desconfortável de pensar talvez que ela estava desejando uma coisa naquele momento que não seria um desejo dela realmente. E quantas pessoas estão vivendo por aí, né? Então, quando a gente fala de movimento, né, de que todo movimento conta, né, no pilar do movimento, de que você pode fazer um pouquinho de manhã, como você gosta de dizer, né, igual as Casas Bahia, em quantas vezes você Em quiser, quantas prestações em você quantas conseguir prestações dividir, né? e então você faz 15 minutos agora, você faz 10 minutos na hora do almoço, você faz mais 30 de noite. Quando você conta isso para o paciente, ele fala: eita, é mesmo? Olha, você não vai precisar matricular na academia, não. Nossa! Então, assim, você abriu o leque de possibilidades para uma pessoa para se cuidar e ela, olha, isso faz sentido para você? O que você acha que tem a ver contigo? Ah, não, eu gosto de caminhar na rua perto da minha casa. Boa, vai Porque ser às vezes caminhada. as pessoas são paralisadas, às vezes elas não fazem nada porque parece muita coisa para ela aquilo. Quando a gente coloca a ideia de que o que eu tinha que fazer era ir no CrossFit todos os dias, ou treinar como um fisiculturista, ou correr me preparando para o Ironman, isso está num lugar que assim é impossível, é idealizado demais, e isso deixa qualquer um paralisado, impotente. Agora, quando a gente desce a coisa para o real, né, a gente mostra, olha, o que a gente vê na ciência é que o máximo benefício para a sua saúde vai acontecer nesse espaço aqui, isso aqui parece tão pouco, é libertador de uma cultura que é pesada demais. Né? A gente vive uma imposição devos, você tem que tá massacrando todo mundo. É. E com as redes sociais das pessoas que compartilham vidas perfeitas, que não existem, né?
e que a pessoa às vezes fica ali usando aquilo para comparar com a própria vida e pensa, meu Deus, eu não dou conta de nada e fulano tá fazendo exercício todo dia, toda hora e eu não consigo. Então, quando eu consigo trazer para o paciente, né, as metas SMARTs e quando a gente consegue, uma frase que eu aprendi com você, que eu adoro falar com o paciente, é assim, ó, primeiro a gente vai ser aquele que frequenta, né? Então, assim, às vezes você vai lá Primeiro todo você aprende a ir dia, na academia, depois você primeiro, aprende a fazer exercício. isso, primeiro você vai ser o que frequenta. Vai lá, fica 10 minutinhos, vê um horário que tem pessoas que você olha que tem a ver com você, porque isso também importa, né? Quando, o valor das conexões sociais, né? Como que a tribo tem poder, e Você muito se sente poder, bem ali, né? né? Se você está num lugar, por exemplo, tem um horário da minha academia ali que malha uns empresários que vão lá fazer network. E eles riem, ficam falando bobeira e ocupando os negócios e dão. Não é um horário que eu gosto de ir. Entendeu? Então, assim, se eu acho que uma pessoa que nunca foi à academia encontra com essa galera nesse dia, ela nunca mais volta. Porque gente espaçosa que está ali, são os donos da situação, são os donos da academia. Então a gente tem que até esse tipo de conselho, assim, de presta atenção se o horário que você está indo, já que você está começando na academia, é um horário com pessoas que são pessoas que você gostaria até assim de revezar, se fosse preciso, né? Então, assim, que são dicas que às vezes a gente não pensa em dar para o paciente, mas que depois que a gente começa a considerar, né, como que o poder do tiquinho, né? Como que coisinha pequena já pode fazer a diferença no engajamento de um paciente. Então, como que você não se apaixona por isso? Como que você não se apaixona por isso? Né? Você fica é, suspirando, porque de fato a gente consegue em encontros pequenos, ou às vezes em consultas maiores, né, com as consultas de neurologia com foco em medicina de estilo de vida, são consultas maiores, né, no serviço privado, mas a médica é a mesma, né? No encontro pequeno ou no encontro maior. E aí a gente vai conseguindo, de fato, levar para as pessoas esperança, que eu acho que é a palavra que a gente realmente tem que se agarrar no momento atual, né? Nem sempre, né, Letícia, ter uma hora de consulta garante que você vai ter um efeito maior do que o que você pode fazer em 10 minutos. Quantos encontros a gente tem na vida que às vezes foram encontros de 5 minutos e mudaram a vida da gente? A vida precisa de muito pouco para ser colocada num outro rumo. Vamos lembrar isso, né? Pro bem ou pro mal, às vezes 1 minuto muda a história da sua vida todinha, né? Por que a gente acredita que precisa de 1 hora e meia, 2 horas para poder ajudar alguém a mudar alguma coisa? Então, assim, nesse rapport, né, que a gente aprende lá no Change, nesse rapport que a gente tem com o paciente ali, logo que ele chega, a gente já consegue perceber algumas as coisas que são importantes para ele. E né, o time de futebol, ele chegou com a camisa do esporte, meu Deus, então você é esporte, caramba. Então, e aí o paciente já fica à vontade e já fica é, mais disponível para trazer a vulnerabilidade no encontro clínico. E quando a gente entende de gente, é mais fácil a coisa acontecer. A gente estava tendo um congresso uma semana e algumas pessoas falando de coisas lá, repetindo coisas assim, que eu falei até com o Vivi, que estava do lado. Eu falei, Vivi, como que tem médico que não entende de gente? E eles querem fazer transformação se eles não têm a capacidade de descer um pouquinho o nível para conhecer o que é gente. Né? Então, assim, não, porque o paciente, ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo, ele é seu filho. E até para o nosso filho a gente não consegue fazer, muitas vezes, ele não consegue fazer o que a gente quer também. Mas eu acho isso, que a gente precisa entender de gente para poder realmente fazer uma medicina positiva. E Sim, entender de gente tem que existir conexão. Assim. E o pilar da conexão social, que se a gente vive hoje, né, a importância que a gente tem
do grupo, né, de viver em grupo, de como que esse pilar ele é definidor de longevidade, né? Como que a gente vai se economizar no encontro clínico? Então, eu, na minha vida, antes de conhecer a medicina do estilo de vida, eu nunca fui uma pessoa de me economizar. Por quê? Porque eu entendo que a vida é agora. Então, eu não penso, amanhã eu vou vestir a roupa hoje. Vamos fazer agora. Então, isso eu trago para o paciente também, na hora que ele está ali pensando. Eu falei, não, mas já vamos fazer. Se você acha que isso aqui vai ser legal agora, não vamos esperar, né? Porque a gente não sabe se vai poder viver isso depois. Né? A gente não sabe se vai poder. Mas quando eu tiver magra, eu vou correr. Não, mas você já pode começar a correr um pouquinho. Você não Você, precisa pensar que você vai pode correr. começar a viver sua vida antes disso, né? Por que deixar para viver só quando tiver alguma condição satisfeita, né? E é isso que eu também aprendi aqui na medicina estilo de vida. É se autorizar. Como eu aprendi também a me autorizar, eu também aprendi a ajudar o outro a se autorizar. E quando o outro se autoriza, A ele. pessoa ter permissão de poder tomar posse da vida dela, né? Né? Eu lembro uma Mary Wick que você falou assim: nós somos aquele pelo qual estamos esperando. Caramba, isso é muito forte. Não vai chegar aquela pessoa, já somos nós. Né? Então, assim, então quando fala assim, porque a gente precisa levar a medicina do estilo de vida para as escolas? Precisa. Para a educação, para a formação médica? Precisa. Sim, mas a gente já está fazendo o que a gente está fazendo agora. Então, se eu vou falar, não, porque agora eu vou criar uma estrutura assim, essa, não, que bom, vamos criar também. A gente já está fazendo agora. Nos encontros que a gente está tendo de 5 minutos com o paciente que teve que entrar e já tinha um outro ali fora esperando e você não podia demorar. Não, vou esperar no dia que eu tiver mais 30 minutos com esse paciente, aí eu converso sobre isso. Então, não ter medo, não ter medo da gente usar o que a gente aprende, porque o que a gente aprende, de fato, pode transformar a nossa vida e a vida do próprio paciente. E a prática clínica se torna valorosa e prazerosa, o que lá atrás eu tinha perdido o brilho. Porque lá atrás eu tinha perdido a vontade de perguntar o que estava acontecendo. Nem tudo bem, tá tudo bem, nem isso eu perguntava mais. Porque quando eu falava, tá tudo bem, bom tá, né, doutora? Você tinha medo de ouvir, né? E Eu acho que isso é dessa, legal, Letícia, né? A coragem. Você traz muito isso, né? Você traz muito essa, esse chamado, né? A gente tem que ter a coragem de viver, né? Olha, eu guardei, viu, Letícia? Isso aqui, pode ter certeza que eu vou guardar pro resto da vida. Letícia me deu um bolo de rolo. foi, Mas o foi. melhor não era o bolo de rolo. Tá guardado na minha agenda uma coisa que a Letícia colocou que eu acho que é, resume muito dela e é um chamado para a gente. Estejam vigilantes, firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam firmes. Eu acho que esse chamado, né, esse chamado da coragem, do ter a coragem de a coragem e a urgência, né? Fazer agora, porque você não sabe se amanhã vai ter chance. Você tem 5 minutos, faz agora. Não espera ter uma hora, né? É fundamental, né? Sim, agora, tem coragem. E como a gente precisa de coragem para assumir essa vulnerabilidade que as pessoas, né, com seu ego, ficam aí se economizando. E aí a gente entende, né, na nossa formação, como que a gente não é estimulado, né, a ser vulnerável, a apresentar as nossas dúvidas, as nossas fraquezas. A gente tem que ser os donos da verdade. A gente, na formação, a gente precisa, né, manter esse lugar. E isso não era um lugar que eu gostava,
de ser, porque eu sempre gostei de estar muito perto do paciente, porque o meu pai sempre me ensinou assim, olha, todo mundo vai para o mesmo lugar. O pessoal fica falando aí, fulano é tão de bom, eu estou desvalorizando. Não, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu até deixei aqui para contar para vocês, que é do C.S. Lewis, que ele fala assim: não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. Todos eles carregam a imagem e semelhança de Cristo. Então, assim, a gente não lida com nenhuma pessoa que é um simples mortal. Todo mundo tem um sagrado dentro dele. Então, como que a gente, diante de uma missão tão, tão nobre, que é poder ser socorro para o outro, a gente vai ficar naquele lugar afastado, sem, sem compaixão, né? Que não se emociona, é isso mesmo, vamos. Não, eu nunca gostei disso, né? Então, só que aí eu ficava pensando que eu estava fora do padrão, por não gostar de ser assim. Né? E aí depois aqui eu recebi autorização. Aqui você pode ser desse jeito, né, Letícia? Você pode ser você. Eu recebi autorização para trabalhar o pilar da espiritualidade, para trabalhar o pilar das conexões sociais e trazer isso para um ponto importante quando o paciente demonstra que isso é importante para ele, né? Então, assim, por isso que a gente fica apaixonado, né? Por isso que a gente vive essa paixão pela MEV, porque pensar no modelo de negócio maravilhoso, mas é muito mais que isso. É a própria vida pulsando agora, nos encontros que a gente tem pela vida. Depois que a gente fala mais com o paciente, às vezes, que com com nossos familiares. Então, se a gente faz daquele momento um momento de que a gente se retroalimenta, porque o paciente traz coisas da vida dele que antigamente a gente talvez nem daria importância, porque a gente estava falando só da doença dele, e agora ele conta do sítio, ela conta que traiu o marido com outro, e aí você fica, meu Deus, olha isso. Quanto a gente aprende, né? Quantas vidas a gente pode, se a gente tiver a coragem de ser genuinamente curioso, né? Se você não quiser, vamos dizer assim, se você não quiser ter um espírito altruísta, né? Mesmo que você fosse egoísta, seria inteligente, né? Seria muito inteligente para a sua vida que você fosse genuinamente curioso com a vida dos outros. Porque imagina os quilômetros de vida, o sofrimento economizado que você tem porque você aprende com a vida do outro. Demais. Demais. E você vê quando, por exemplo, né, quando o Drauzio Varela escreve Carandiru, o que ele está trazendo ali? As conexões que ele fez dentro do Carandiru. E nas forças de caráter, né, a gente tem as nossas forças de assinatura, que são as 5 primeiras, né, e as minhas são espiritualidade, curiosidade, apreciação da beleza, gratidão e amor. Que lindo! Então, assim, eu não tinha a técnica de inquérito apreciativo, mas eu já tinha esse desejo curioso de encontrar algo apreciável no outro. Eu lembro assim que eu cheguei aqui em Pernambuco, eu atendi um paciente no interior aqui, fica a uns 60 quilômetros aqui de Recife, chama Condado. Lá é a terra do cavalo marinho, que é uma dança popular, que eles ficam um pouco agachados assim e batem o joelho. E esse paciente era dançarino de cavalo marinho. Ele foi lá para a Alemanha apresentar cavalo marinho. Ele contando essa história, ele falou assim para mim: doutora, você tem que ver como lá é frio. Sim. E aí ele desenvolveu uma insuficiência venosa aqui no membro inferior, de tanto que ele dançou essa dança, sabe?
Eu cheguei em casa contando as coisas pro João, meu marido, ele falava assim, poxa, eu queria ser médico, só para ouvir essas histórias. Então, se a gente usa, né, 80% da consulta dando palestra para o paciente, muitas vezes o paciente pode sair dali sem entender absolutamente nada. E aí também uma coisa que eu aprendi no Heavy Change, né, de fazer aquela checagem do que o paciente aprendeu, se ele realmente entendeu o que tem que ser feito, se ele entendeu os combinados no final da consulta, que muitas vezes eu não fazia, eu não sabia. Ah, repete para mim, você entendeu realmente o que tem que ser feito? Tá, realmente ficou claro o que é que está combinado? Então, assim, se a gente for ficar aqui contando todos os elementos que entraram para minhas consultas depois da minha formação, e por isso que hoje eu sou medicina do estilo de vida quando acordo e quando deito, porque é a natureza humana a medicina do estilo de vida, né? Só chegando junto, vivendo a experiência de colocar isso na prática e o que eu encorajo aos colegas que estão começando, que ainda não terminou nenhuma das formações, não tem medo não, já vai tateando. E quando eu comecei o Change, eu lembro que o Luiz falou, gente, esse curso aqui não é um curso para você guardar um certificado. Vocês têm que usar isso de fato para transformar a vida de vocês, né? A jornada do aprendiz. Então, tudo aquilo que foi chegando, eu peguei assim com muita garra. É isso, eu não vai ser mais um curso. Eu vou colocar em prática. Igual uma louca, assim, todo dia eu vou praticar, eu vou tentar. Nem sempre dá certo, tá? Mas se você ficar esperando o momento ideal para fazer, você vai perder a chance de voltar numa mentoria e fazer uma troca. E aí eu fico dando aqui a dica da aluna. Então, se você não colocar em prática, você não consegue ter a dúvida para depois trazer na mentoria, para perguntar para o Luiz, para perguntar para o Caio. Então, gente, se jogue, Leve-se, né? leve-se. Porque vocês não vão se arrepender. Não, não, É um caminho sem volta também, hein, Letícia? Entrou por essa via, meu filho, não tem mudou jeito. sua vida. Porque uma vez tribo da neve, Acabou, né? as pessoas contam, né, que quando o astronauta vai lá para o espaço, quando ele volta, ele fica louco pensando quando ele vai poder voltar lá de novo. Mais ou menos assim também eu encontro o pessoal com a tribo da neve. É igual a Matrix lá, né? O filme da Matrix do Neo. Depois que você escolhe sair da Matrix, entrar na neve. Você não vai conseguir mais, não vai conseguir mais se livrar. Você vai pensar nisso o tempo inteiro. Então, outro dia eu vi o Luiz contando isso para alguém assim, eu estava entrando na sala, estava então eu penso isso toda hora. Eu falei, eu também. Eu também penso nisso toda hora. E aí, quando eu vejo, eu estou numa conversa assim com os pais amiguinhos da minha filha, eu estou falando de medicina de vida com eles. E, e é um assunto que engaja, as pessoas se interessam, né? E É você, porque é a vida, né? Que é, coisa você te interessa mais do que a vida? você entra nesse flow, né? E eu fui receber autorização para viver o flow da minha vida, o flow das conexões, o flow da espiritualidade, o flow da gratidão. E como eu sou uma pessoa grata, como eu sou uma pessoa muito amorosa, eu quero estar perto, eu chego junto, eu quero estar junto e eu sinto prazer em poder oferecer ajuda e que ajuda eu posso fazer o que com você, o que eu posso fazer para você. Então por isso que eu digo, meu propósito é ativar pessoas e por isso que a medicina do estilo de vida com todas as ferramentas que a gente aprendeu aqui fez com que eu recuperasse a, o brilho e a felicidade em ser médica. Hoje eu me sinto assim, que profissão maravilhosa que é a minha. Como eu tenho potência para ajudar muitas pessoas. E assim, eu ainda dou plantão de clínica médica. Tem paciente que sai da consulta. Nossa, eu nunca consultei com uma médica assim.
fala assim pra mim, sabe? Eu fico, gente, 4 minutos que eu fiquei com a pessoa falando, nunca falou, você é de onde? Aí, como eu não tenho um sotaque, né, do pernambucano, eles ficam pensando que é porque eu não sou do Pernambuco. Né? Mas não é isso, né? É a potência que você demonstra em 4 minutos, né, Em Letícia? 4 minutos. Em 4 minutos. E essa pergunta a gente fazia lá atrás, né? Quando eu vejo as pessoas pensando assim, eu estou angustiada, eu quero que você me ajude. Como que eu vou conseguir ajudar o paciente em tão pouco tempo? Meu bem, tem como. Tem como. Concentra, focaliza sua E, potência então, naquilo. assim, ó, Entrega tudo, quando né? você for fazer a revolução positiva, faz os exercícios de identificação de força, quando você começa a ver ali uma palestra para poder identificar que força que você acha que quer, que naquele. É, é, como que é o que a gente, os vídeos que a gente vê ali, TED Talk, né? Não é isso? As TEDs, isso. Manda ali para a gente ver que força é aquela. Esse exercício não deixa de fazer, fica a dica também. Porque você aprende ali, realmente o paciente começou a falar, você já começa a perceber valores. E quando lá o cara começou a falar no clinic, mudança baseada em valores, por que é isso? Nossa, isso é só o que é só o que faz mover tudo, né? A mudança baseada em valores. Então, aí você entende por que, quando uma pessoa tentou ir para o crossfit, sendo que crossfit não tem nada a ver com ele, e eu não estou falando do crossfit, fiquem felizes na tribo de vocês. Eu só estou dizendo que se a pessoa não se identifica e ela acha que ela precisa fazer aquilo porque amigas estão fazendo e ela vê que ela não consegue ir bem naquilo, não se sente feliz, Ela não poxa, se isso sente competente, ela não vai ficar, vai estar infeliz ali, né? o senso de autoeficácia dela vai lá no pé. E a gente não quer isso, né? E tem muito aprendizado aí, né, Luiz? A conversa fica em torno de florescimento, de flow, de autoeficácia, ciência da mudança. E então a gente vê que a gente não entende nada de ciência da mudança mesmo até chegar aqui. Então, por isso, se sentir culpado, né? Porque você nem sabe como dividir o trecho com o paciente, estou do seu lado nessa jornada, né? Te convido a gente trilhar uma jornada de construção de saúde, né? Como você se vê daqui a 3 anos, como você se vê do outro lado, sabe? Esses exercícios que a gente aprende ali no Change. E fala assim, olha, lá do outro lado tem um paciente que está com as taxas melhores, que já perdeu um peso. Você consegue ver daquele lado? Então, então vamos buscar essa imagem, né? Construir, fazer essa construção mental dessa imagem do que você gostaria e dar valor para ele, descrever com detalhes, né? E aí, você precisa o quê? De 1 hora de consulta? Não, né? Foi um encontro que você viu que aquilo ali, para aquele momento, seria potente. E eu lembro que eu ficava escrevendo meio que uma rotina, assim, ó, de cada ponto, como que seria. Aí aqui eu ponho isso, né, Luiz? Aí depois eu ponho isso. E depois que eu descobri que não era isso, né, que não era algo organizado, por mais que a gente aprenda de forma organizada, que depois você vai tirar uma ferramenta que não necessariamente você pensaria que seria a hora de você usar aquela ferramenta, você vai inventar uma ferramenta, como você gostava de falar, né? Falei, uau, que legal, estou criando uma ferramenta aqui para ajudar o paciente a pensar nesse problema. Então, a formação em coach fez toda a diferença, sabe? Então, eu tinha um chamado para ser coach de saúde e eu não sabia. Para ser transformadora de vidas. Ser transformadora de vidas. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Conexão social é o seu eixo, assim. O que é para você, já que você falou de camisa do time, né? O que é para você a tribo da neve? Ah, meu Deus. Ai, a tribo da neve, ela é um lugar que você pode ser você.
que você pode dançar no meio de um congresso, né? Dar um grito de guerra, Dançar no meio de um congresso médico. dar um grito de guerra e com muita segurança de que você tem com quem contar. Então, De as que você pessoas. não tá doido sozinho, Isso, como então, todo mundo fala, né? um lugar de segurança psicológica para ter dúvidas, para expressar conhecimento, para trocar conhecimento e para encontrar pessoas que estão realmente interessadas em ver o crescimento do outro. Eu vejo isso, sabe? Como que existe empolgação e como existe uma empolgação minha, né? Então, assim, de eu ver uma colega que fez um curso comigo, que fez o change comigo, a enfermeira Andressa, que criou a Liga de Medicina do Estilo de Vida na faculdade de enfermagem e que está com as alunas dela no congresso e que está ensinando as meninas a acreditar que é possível viver de consultório de medicina do estilo de vida como enfermeira. Eu acho maravilhoso. Ah, e aí? Isso é uma tribo. Porque o que é a tribo? Quando a gente vive em tribo, o que acontece com uma criança, ela é importante para todos nós, então a gente se protege, né? Então, assim, a gente tem um cuidado com o outro. Então, eu vejo isso: tem alimento, tem amor, tem confiança, tem torcida, tem vibração por conquista. Então, eu acho que o valor, né, a força está na tribo. Então, acho que vocês conseguiram, né, a gente junto conseguiu construir esse ambiente que as pessoas chegam e as pessoas começam a falar das coisas e com muita naturalidade, né? Então a gente vive isso que eu falava anteriormente, não se economizar. Não tem como a gente economizar gente, economizar jeito de ser, economizar ideia. E esse lugar onde do nada Luiz vem, solta um artigo e conta tudo sobre o artigo porque a colega trouxe uma dúvida. Gente, em que lugar que você tem isso? As pessoas por aí estão cobrando para te ensinar, para te dar uma ideia a respeito de uma pergunta. Não, você fala sobre modelo de negócio, o Caio vem e fala como que pode fomentar uma ideia que que um colega colocou ali. Gente, a tribo é uma família. E família tem problema também, né? Mas o que a gente quer dizer é assim, que a gente tem segurança porque a gente tem com quem contar. É um lugar de intimidade, né? E a intimidade faz isso, a gente mostra tudo que a gente é, né? E aí quando a gente se vê, a gente. É quando é incrível, né? Isso é uma coisa incrível. Tem gente que tem um preconceito imenso com a educação à distância, né? É um fenômeno. Isso que acontece, eu falo isso sempre, eu falo assim, gente, é um fenômeno. Eu tenho impressão de que sem ter visto a pessoa, eu conheço ela pessoalmente, né? A gente encontra no presencial, no ao vivo, assim, num congresso, a sensação que a gente tem é que a gente está todo dia conversando com a pessoa como se ela fosse de casa. Não, e a sensação é que a gente pode contar. Hoje, eu falei assim com algumas pessoas que eu encontrei lá no Congresso de Medicina de Vida, eu falei assim, olha, vamos combinar aqui, cada um faz um resumo da palestra aqui, mas lembra a gente trocar uns resumos? Eita, que legal! Eu falei, ó, posso fazer dessa. Assim, ó, uma pessoa que eu vi uma vez na vida, que foi no dia que eu conheci lá, duas vezes na vida no congresso. Como que eu tô chamando a pessoa para fazer resumo? Vamos fazer um resumo para gente trocar uns resumos aí do conhecimento? Então, acho assim, você sente intimidade para chamar a pessoa assim, ó, vamos fazer isso aqui junto? Vamos pensar em construir uma coisa junto para atenção primária, um atendimento de grupo. Então, como que você está um tempão trabalhando com uma pessoa do seu lado que não entende de medicina do estilo de vida, você não tem vontade de fazer algo com aquela pessoa porque ela não fala a mesma linguagem que você, mas se encontra uma pessoa que fala a linguagem que você, olha, dá para a gente pensar em fazer algo, e isso é a tribo. Você encontra parceiro
de jornada, parceiro para trocar ideia, parceiro para construir negócios, né? Então a gente vê isso acontecendo e Isso é muito poderoso, né? isso é o valor da existência. Isso é ter uma vida que pulsa, porque tem coisa melhor do que você poder se sentir à vontade de falar o que quer, mesmo que você fale uma coisa que o que essa pessoa está falando? Mas pô, pude falar o que eu quero, mesmo que venha uma pessoa de devolva e fale, olha, talvez você falar daquela alimentação da pessoa desse jeito, você está desrespeitando a região que ela vem e tal, né? O Luiz vem, dá aquela moderada no comentário que a pessoa fez. E falou assim, poxa, mas olha que coisa maravilhosa que ele falou o que estava pensando. Porque como a gente tem relação hoje que você está conversando com uma pessoa que está medindo as palavras e que não tá, você não está conhecendo realmente o que a pessoa pensa. Porque ela está Você, na ali verdade, com. não respeita o outro, né? Você não consegue tolerar o que o outro pode vir a te falar, a opinião dele, né? Então aí é muito difícil a gente conseguir conviver com as pessoas de forma íntima e verdadeira se a gente não tem a disposição de fazer esse contato com o outro, né? E eu penso que. Então eu acho que a tribo está cada dia mais saudável. Porque essa construção e esse fortalecimento da nossa conexão, ela, ela nos afeta, assim, né? Então, assim, ai, eu vou dizer, o amor ao aprendizado, que eu fui afetada porque você tem essa força de assinatura e a minha lá no minha estava bem lá embaixo. Meu Deus, como eu não tinha tempo para ler, agora eu arrumo tempo para ler, entende? Então, assim, é esse contágio de coisa boa. Você fica contagiado de coisa boa, porque o que o outro está fazendo passa a ser interessante para você, por quê? Porque tem aquela conexão de valor. Então, puxa, então, que livro legal também, quero ler esse livro. Nossa, que livro bom. Ainda bem que eu li, porque se eu não tivesse numa tribo a gente compartilhasse nas curadorias que a gente tem durante as nossas papers. Ah, gente, eu vou ficar aqui falando só das coisas que a gente faz dentro da Neve Brasil, mas que realmente, cada encontro, eu lembro um dia que a gente estava num encontro, que era uma mentoria do Mevintro, estava a Vivi, inclusive, nesse dia. Falava, ai, gente, eu queria que a gente estivesse realmente em torno de uma fogueira aqui, que a gente não fosse dormir, porque eu não queria que acabasse. Porque estava tão bom, o papo estava tão bom que faltava só um café e um pão de queijo, né? Eu falei, meu Deus, não acaba não, acaba não. Então, quando foi a última vez? Deixa essa pergunta, quando foi a última vez que você, como profissional de saúde, quis ficar discutindo a respeito de um tema sem hora para acabar? Entrou em flow, literalmente. Antes de chegar na medicina do estilo de vida, não existia nada que eu gostasse dessa forma. Então, agora, se quiser, se me chamar, eu vou. Eu quero estudar, eu quero ir para essa área, eu quero ver, eu quero fazer um mestrado em psicologia positiva. Eu nunca na minha vida imaginei mestrado, você vai que eu quero isso. Agora, eu entendo que para a gente seguir empolgado, né, seguir engajado, tem que estar conectado com o nosso propósito. Né? E o Você tem que propósito, alimentar, né? Não o tem jeito de propósito florescer sem colocar adubo e regar a flor. E o propósito e o sentido, ele é único, ele é pessoal, né? Então, as pessoas ficam pensando que, tem que ter um propósito igual do Luiz, igual do Caio. Não, a gente tem pontos de contato, mas a gente vai ter aquilo que realmente marca a nossa pessoa, e isso é muito bonito, né? Então, assim, sei quem a gente é e não é assim, eu sou assim, não vou mudar, igual o síndrome de Gabriela, não, não é isso que eu estou dizendo. É você perceber que aquilo que você tem é único e realmente pode ser usado para fazer diferença nesse mundo, né? Que a gente não está aqui para fazer peso no mundo apenas, né? A gente está aqui para fazer a diferença. Como dizia uma professora minha, né? Tem que ser mais do que fazer peso no mundo e gastar oxigênio. Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, tem que ter. E tem que ter companheiros nessa jornada, né? Isso Pois é é, fundamental. isso, teve uma vez,
que a Larissa estava fazendo uma live, que ela falava assim, excelência nunca está sozinha. A excelência sempre está em contexto de grupo. Né? Tipo assim, eu sou excelente num lugar que sou só eu. Virtude e valor só é vivido pro outro. Não tem jeito de eu ser virtuoso, valoroso, se eu não estiver junto com uma pessoa. Eu vivo para. São coisas que só se expressam para o outro, para a comunidade. Isso. Então, a nossa comunidade é forte. Letícia, eu, assim, nesses 5 anos assim dessa caminhada da MEV Brasil, um dos maiores presentes assim que eu tive foi a possibilidade de conhecer pessoas incríveis. E eu gostaria de te dizer, esse podcast, ele vai marcar os 5 anos da nossa escola. Né? Ele vai sair na sexta-feira, agora, né? Abrindo aí a comemoração dos 5 anos da nossa escola. Porque a coisa mais importante que aconteceu nesse tempo foi isso. Foi conhecer pessoas incríveis. E eu gostaria que a nossa tribo, todos os nossos alunos, todas as pessoas que tiveram contato com a gente nesses 5 anos, se sintam, através de você, agradecidos, homenageados, porque essa paixão que você demonstra, ela é contagiante, ela representa esse sonho da gente conseguir mudar essa triste situação de desespero que tantos profissionais de saúde têm. Porque isso desesperança é desespero. De não esperar mais nada, de não esperar um futuro, de não esperar que vai ajudar alguém. E você está trazendo nessa história e também na, em toda a energia que você carrega junto, né? E uma verdadeira embaixadora da medicina do estilo de vida. Uma verdadeira embaixadora da medicina do estilo de vida, que leva esse amor, essa paixão em todo lugar que você está indo, né? Eu gostaria muito de demonstrar a minha profunda gratidão, né? Te E, agradecer imensamente, né? Por estar com a gente, né? E que e toda eu, a tribo se sinta homenageada, né? Todas as pessoas que passaram nesses 5 anos na nossa escola se sintam através de você homenageados e eu quero deixar minha gratidão por isso. e eu deixo, né, a minha gratidão também como uma das minhas forças de assinatura, porque eu tenho uma certeza absoluta que eu vivi um resgate. E não tem como você não ser grato por alguém que te salvou a vida, né? Então, assim, você, Luísa, né, Brasil, resgatou meu amor pela profissão, resgatou o sentido e propósito de eu ser médica, e pode ter certeza que cada vez que eu estou ali encontrando com alguém, vai um pedacinho da Neve Brasil, vai um pedacinho do seu sonho, porque o seu sonho também é meu sonho, pode contar comigo. Isso aí, gente. Muito obrigado de novo, Letícia. Gratidão. E o que a gente viu aqui é a força de uma paixão, a força do amor de cuidar do outro, né? O de se importar com o outro, o querer aprender com o outro, não só ensinar o outro, mas querer aprender com o outro. E isso é a linguagem do amor, né? É, A força mais poderosa, né? E a verdadeira revolução no mundo não é a medicina do estilo de vida. A verdadeira revolução no mundo é as pessoas terem a coragem de amar sem medo. a minha linguagem é tempo de qualidade. Que tempo de qualidade.
Então, amar sem medo, amar com uma entrega total, amar com essa intensidade. E hoje, não amanhã, não daqui 10 anos, não daqui, como diz a Letícia, né? Eu adorei isso, Letícia, não se economize, Não se economize, não, não, não se economize. não se economize, porque se você se economizar, vai ser meio como a parábola dos talentos, né? Você vai Exato, acabar, você vai andar exatamente. para trás. Se você tiver a coragem, a ousadia de amar com intensidade e de fazer o que precisa ser feito, você vai estar fazendo render Você faz todos os além, seus talentos e forças. exatamente. Aí você vê, meu Deus, eu fiz além. Por quê? Porque Eu ousei, eu ousei ousei no amar. amor, É, ousei amar. isso. Então, esse, Eu adoro essa palavra. Vamos nos constranger de amor. É uma coisa que eu falo assim, nossa, mas eu vou, essa minha amiga vai vir aqui, eu vou constranger ela de amor. Sabe? Aquela coisa assim. Isso eu sou intencional. Porque eu acho que a gente vai lembrar dos encontros, do quanto a gente foi inteiro nesses encontros, né? Por isso, falo, não vamos economizar. isso aqui é ser proposital, né? Fazer de propósito, é transbordar, é fazer porque tem que ser feito, é ousar, é a coragem. Eu acho assim, tem um monte de palavras aqui que ficaram muito marcadas. Mas tem essa frase que você lembrou, né? Saiba, né? Você que está ouvindo aí, a pessoa que você está esperando para criar mudança no mundo, para criar transformação no mundo, já está aí. É você. É você. Você está Somos de esperando por alguém que já chegou. Esse foi um episódio muito especial, comemorando os 5 anos da MEV Brasil, a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Um sonho que é construir uma escola que revoluciona a saúde através da educação? Não, através do amor. Até o próximo episódio do MEV Hack.